Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Camila, alguma comunicação? Sim, presidente. Hoje, o excelentíssimo desembargador Marcelo Pertence completa 11 anos com a gente aqui como desembargador da casa. Já? Então, 11 anos. Registrar os nossos votos de muita saúde, paz, realizações pessoais e profissionais e que a gente continue convivendo com ele ainda há muitos anos, requerendo que fosse oficiado também. Por favor, presidente. Assim o faremos. Senhor presidente, com a adesão do Ministério Público do O Trabalho. registro da adesão do Ministério Público do Trabalho. Mais alguma comunicação? Submeta aos ilustres pares a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. Algum processo para ser retirado de pauta? Sim, senhor presidente, eu tenho um processo. Eu anotei aqui, mas tem o número 3 da pauta que já foi encaminhado, né? O número 3 da minha pauta. Então, conceda a palavra à eminente secretária para que comunique às partes presentes e seus respectivos advogados aqueles processos que estão sendo retirados da pauta da presente sessão. 3. É o supermercado Bom, bem. Bahamas. Graças a Deus, tudo bom. Não é 13, não. E eu anotei o número, mas o número 19 da pauta, senhor presidente, que eu não tinha repassado para a nossa secretária, é o número 10.559/81. Esse não vai ser retirado de pauta, ele vai ser apenas adiado para a próxima sessão. É o 19 da pauta na qual eu sou relator. Bahamas, doutor Danilo. Vai a redistribuição, né? Que é meu impedimento. Não lembro. É o número 3 da pauta. 3, né? 3. 3. Está aqui, está escrito. É o número 3, RO 10.089-04-2019. Então, afastou por impedimento, né? Sim. E o número 19. Esse vai ser só adiado para a próxima sessão. Pois não. Chamaremos agora os processos que se encontram inscritos para sustentação oral à distância, nos processos eletrônicos. Os primeiros são na sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo número 4, AP 10.022-91-2014. Está inscrita doutora Vanessa Rebelo, que está no foro de Uberlândia, pelos reclamados agravados. Número 4, AP 10.022. Como vota a doutora Camila? Conheço o agravo de petição interposto por Caio Felipe Martins Viana Barbosa e, no mérito, nego o provimento ao apelo. Custas inexigíveis. Conceda a palavra à eminente advogada, doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Excelências, eu vou aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento, por favor. Há divergência? De acordo, senhor presidente. Da minha parte também. E Também. proclamo, então, o resultado da unanimidade. Faz o Importante. registro aí da presença dela. Seguinte. 26, RO 10.819-62-2017. Inscrita doutora Viviane Parreira, pelo reclamante recorrente. Aliás, eu acho que eu Como vota a doutora Camila? O advogado não está lá ainda. Tá. É o 26, é isso? É o 26 da pauta. Quem que é o advogado que vai 10? sustentar? Está inscrita a doutora Viviane Parreira. Questiona ele. O RO 10.819. Não, mas é um homem que está lá? Eu resolvi isso. A doutora Camila pode ler a conclusão? Conheço o recurso ordinário interposto por Reinaldo Custódio da Silva. Preliminarmente, rejeito a nulidade de sentença por cessamento de defesa. E, no mérito, nego o provimento ao apelo. O doutor fala em nome de quem? Doutor do Reinaldo Custódio Silva, do reclamante. O senhor tem procuração nos autos? Não, pedi para subestabelecer prazo. Então, o senhor tem prazo aí para... Qual que é o prazo? 48? 5 dias? O quê? O doutor pode declinar o nome?
Ricardo Nery da Silva. Quanto prazo? 48 horas? O senhor tem 48 horas de prazo para a juntada do subestabelecimento. 48 horas, obrigado. E tem, então, a palavra para fazer a sustentação. Boa tarde a todos. É para observar nos autos, pode-se verificar que a prestação de serviço se deu antes da edição da Lei de 13.429, de 30 de março de 2017. Poder observar esse detalhe. Requerendo assim a reforma da sentença que houve o cerceio da defesa, né, e o provimento do presente recurso. Doutora Camila? Após a tese, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no caso de terceirização, é o posicionamento da nossa turma. Como vota, doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Unanimidade? Obrigado, senhor. Seguinte. Sala de sessão, relator desembargador Milton, número 33, R11 1724, 38/2015. Há 2 advogados inscritos, presente doutora Vanessa Rebelo pelos reclamados recorridos e também inscrito doutor Fernando Leles Júnior pela reclamante. Já teve sustentação nesse aí? Nesse processo aqui. Acho que não, esse processo... Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, dou-lhe provimento parcial para, em reformando a sentença recorrida no tópico da justa causa, condenar os reclamados a pagarem a reclamante recorrente aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, multa de 40% do FGTS, como for apurado liquidação de sentença, com juros de mora e correção monetária, bem como a entregarem-lhe as guias CDSD e a chave de conectividade, ou pagarem-lhe as indenizações equivalentes. Invertam-nos a sucumbência com custas processuais no importe de R$ 120, calculadas sobre R$ 6.000, valor atribuído ao pedido deferido, a serem pagas pelos reclamados. E conceda a palavra ao advogado da recorrente, Fernando Suzia Leles Júnior. Excelência, boa tarde. O doutor Fernando ele não pôde comparecer aqui neste ato e eu estou substituindo. Meu nome é Monique Saito e eu peço prazo para a juntada de subs. Qual que é o nome da senhora? Monique Saito. Monique? Saito. Então a senhora tem 48 horas para a juntada. E conceda a palavra. Obrigada, excelência. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento a colega da casa na presença do doutor presidente. No que tange à reversão da justa causa, eu estou completamente de acordo com o voto proferido pelo doutor relator. Eu gostaria somente quanto aos danos morais que fosse apreciada a matéria e fosse considerada neste julgamento a condenação das reclamadas a pagamento de dano moral, uma vez que a justa causa aplicada ela foi arbitrária. Considerando que o doutor relator optou pela reversão da justa causa em razão das provas produzidas nos autos, verifica-se que a sustentação aplicada, na verdade, a justa causa aplicada à reclamante ora recorrente foi além da medida que a reclamada poderia ter adotado ali no ato. Motivo esse, eu peço vênia para que seja arbitrada dano moral quanto a essa dispensa injusta que foi, mesmo porque com a rescisão feita com justa causa, não houve pagamento das verbas rescisórias e, consequentemente, houve um prejuízo financeiro muito grande à reclamante, uma vez que quando a gente é dispensado ou o funcionário pede a dispensa, ele já se programa financeiramente para aquele momento. Por isso, eu peço vênia ao doutor relator para que seja modificada a decisão quanto ao dano moral e seja fixado e arbitrado nos termos inicial. Sem mais, obrigada. Conceda agora a palavra à eminente advogada doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo.
Excelência, eu gostaria de saber só qual foi a responsabilidade atribuída às tomadoras. É só isso que a doutora tem a dizer? Não, ela quer saber. Não, eu gostaria de saber qual A a senhora está com a palavra para responsabilidade. sustentar, a senhora não está com a palavra para me arguir. Ah, ok. Sim. O fundamento vai no bom. voto, quando for publicado. Ok. Primeiramente, não deve ser revertida a justa causa, já que a Algar tomou todas as providências necessárias, com todos os cuidados para determinar essa justa causa. Então, data vênia, peço para que seja mantida a justa causa aplicada. Por outro lado, ainda que seja mantida a condenação, que seja aplicada a responsabilidade apenas subsidiária das tomadoras, conforme a decisão do STF na DPF, que fala sobre terceirização lícita e responsabilidade apenas subsidiária quanto às demais parcelas remanescentes. Nada mais, obrigada. A justa causa arguída pela reclamada não se sustenta diante da confissão da preposta em audiência de que a desconexão é apurada através de auditoria e só é possível ser verificada as desconexões por esse documento que não foi juntado ao processo. Portanto, se a prova era técnica e não tendo a empresa se desincumbido da prova, a justa causa não se sustenta. E no tocante aos danos morais, a justa causa foi revertida por uma questão técnica, de prova. Pode ser até que tenha ocorrido o fato, mas como a empresa não comprovou, a mera reversão da justa causa não é motivo para violar direitos de personalidade do trabalhador. E, portanto, usando as próprias palavras utilizadas pela reclamante nas suas razões de recorrer, sentimentos negativos, constrangimento, vexame, desgosto, angústia, depressão, não são motivos para configurar um dano moral. Como vota a doutora Maria Cristina? Acompanho integralmente Vossa Excelência. Como vota a doutora Camila? Também integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, assim se publica o resultado da unanimidade. Obrigada, Excelência. Boa tarde, bom trabalho. Seguinte. Agora na sala de sessão, relator, juiz convocado Danilo. Processo número 1, RO 10.019, 68/2016. Está presente no foro de Uberlândia a doutora Vanessa Rebelo pelos reclamados recorrentes. Número 1, RO 10.019. Como vota, doutor Danilo? Senhor presidente, eu conheço os recursos e, no mérito, dou-lhes provimento para julgar improcedente a reclamação. Custas agora pelo reclamante, no importe de R$ 747,28, calculado sobre o valor dado à causa, isento, pois beneficiário da justiça gratuita. Há interesse do banco em sustentar, doutora? Não, vou guardar voto divergente. A divergência? Meu nome na fila. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Ok, obrigada. Seguinte. A distância de Uberlândia já terminada. Agora Não é tive notícia de pousar. Isso. Então, Posso continuar, doutor? Voltando à pauta, doutora Camila. pode. Processo número 30, RO 10.930, 85/2017. Presente, doutora Camila Lima, pela reclamada recorrente. Número 30. Quem que é? Esmagadora, Camila? Doutora Camila. É duas Camila, é um pé de duas Camila. Aham. Como vota a doutora Camila? Pouso Alegre. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. Preliminarmente, rejeito as arguições de ilegitimidade passiva, a de causa e de denunciação da lide. No mérito, nego o provimento ao apelo empresarial
e dou provimento ao apelobreiro para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e para decotar da sentença de origem a condenação do reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Camila Leite Lima. Boa tarde, nobres desembargadores. Cumprimento a todos os componentes dessa egrégia turma, em nome do ilustre desembargador presidente. Bom, em nome da Orteng Equipamentos, eu gostaria de ressaltar, com a devida vênia, a proposta de voto da ilustre desembargadora relatora, duas questões importantes. Friso aqui e insisto na questão alegada pela empresa acerca da ilegitimidade passiva. Isso porque o processo de cisão parcial a que a empresa foi submetida em janeiro de 2015, ele é incontroverso. Depois da ocorrência dessa cisão, uma parte da empresa Orteng Equipamentos ela foi incorporada pela O Engenharia. E depois dessa incorporação, a O Engenharia é um caso nítido de sucessão trabalhista, que inclusive é reconhecido pelos juízes, desembargadores em outros processos da empresa. A O Engenharia assumiu todo o passivo, ativo, os débitos e os funcionários da Orteng Engenharia, Orteng Equipamentos, perdão. Então, o que acontece? Nesse caso, o contrato do reclamante se encerrou em 14 de setembro de 2015, ou seja, ele, dentre os outros funcionários que estavam trabalhando à época, passou para a Orteng Engenharia depois desse processo de cisão. E a Orteng Engenharia não faz parte do polo passivo nesse caso. Então, é muito importante, eu, mais uma vez, com toda a vênia, a proposta de voto da ilustre desembargadora relatora, é muito importante que a Orteng Engenharia faça parte do processo. Por quê? Diferente do que ficou considerado na sentença de primeiro grau, com a devida vênia, esse caso, a Orteng Equipamentos ela não é uma mera tomadora de serviços. O que aconteceu foi uma sucessão trabalhista. Então, a partir do momento em que a Orteng Engenharia e Sistemas, que é a atual O Engenharia, incorporou uma parte da Orteng Equipamentos, ela passou a ser responsável, inclusive pelos funcionários. Então, ressalto essa importância de que a O Engenharia seja incluída no polo passivo, sob pena de se perpetuar a decisão que imputa uma responsabilidade para a empresa que sofreu esse processo de cisão, que é a reclamada, que eu estou representando. E, em segundo ponto, eu gostaria de ressaltar quanto à questão das horas em itinere. O que acontece? Em que pese a sentença tenha concedido as horas em itinere ao reclamante, eu gostaria de ressaltar que ele mesmo confessa que o local de trabalho dele era servido por transporte público e ele mesmo indica tanto as linhas de ônibus quanto a linha de metrô, que alimentava e fazia esse trajeto. Ou seja, o reclamante laborava em um ambiente que não era de difícil acesso, era servido por transporte público regular, como ele mesmo confessou, e, além disso, a empresa fornecia o transporte por mera liberalidade, visando o conforto e para facilitar o deslocamento dos seus funcionários. Então, eu gostaria de, com devida vênia, a proposta de voto da ilustre desembargadora relatora, solicitar a revisão pelos demais componentes dessa egrégia turma, para que o recurso da empresa seja provido nesses termos. Muito obrigada. Doutora Camila. No tocante à preliminar de legitimidade passiva, eu estou adotando as razões de decidir do juiz da primeira instância, que assim dispôs que o obreiro, embora tenha sido transferido para O Engenharia Limitada, que adquiriu todo o conjunto de direitos e obrigações da Orteng Equipamentos e Sistemas Limitadas, elas formam um grupo econômico para fins trabalhistas, ainda que distintas as suas personalidades jurídicas, razão pela qual proclamo, desde logo, que elas constituem um só empregador, súmula 129 do TST, sendo solidariamente responsáveis por eventuais parcelas deferidas ao reclamante nesta sentença. Por isso, estou mantendo, inclusive me apropriando das razões de decidir do juiz de primeira instância, que eu ressalto no voto. No tocante às horas em itinere, o juízo de primeira instância, e eu destaco isso, assim declarou: no caso vertente, restou provado que os locais de trabalho do reclamante em Pernambuco não eram serviços de transporte público, consoante me convenceu o teor dos depoimentos colhidos em audiência,
em especial o da testemunha rolada pelo autor, que se mostrou segura e convicta neste ponto. Portanto, também mantenho tal entendimento em razão do princípio da imediatidade. Como vota, doutor Danilo? Inteiramente de acordo. Eu também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, bom trabalho a todos. Seguinte. 33, R11.004, 34, 2018. Há 2 advogados presentes, doutor Breno Costa, pela reclamante agravada, e doutor Marlon Santos, pelo agravante. Número 33, R11.004. Como vota a doutora Camila? Conheço dos agravos de petição interpostos por Marcos Vinícius, o Flacker Sodré e Milton José Pinto. No mérito, dou provimento aos apelos para declarar a nulidade dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica instaurados relativos às devedoras principais, INAP Limitada e Centro de Ensino Superior INAP Limitada, e também as empresas incluídas no polo passivo por reconhecimento da formação de grupo econômico, quais sejam José Excelência no Ensino Técnico Limitada, Núcleo de Ensino e Gestão Educacional Limitada e o Flacker e Rodrigues Ensino Técnico Limitada. Via de consequência, excluo do polo passivo da execução por hora os senhores Marco Vinícius, o Flacker Sodré e Milton José Pinto, determinando o cancelamento da indisponibilidade dos bens de suas propriedades. Ficam prejudicadas as demais matérias tratadas nos agravos interpostos. Custas pela executada no importe de R$ 44,26. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo inicialmente a palavra ao advogado da agravante, doutor Marlon Henrique de Castro Santos. Excelência, tendo em vista o voto preferido pela nobre relatora, vou só pedir para os demais acompanharem o voto. Concedo, então, a palavra ao eminente advogado doutor Breno Pequeno Andrade Costa. Excelentíssimo senhor desembargador presente, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem essa grande turma, excelentíssima senhora desembargadora relatora, caros colegas, representante do Ministério Público, servidores, uma ótima tarde a todos. Eu represento aqui Maria Auxiliadora, a reclamante. Ela é uma das centenas de prejudicadas pelo INAP. INAP é um curso técnico e superior de arquitetura. E basta uma simples pesquisa aqui no Justiça do Trabalho para ver que centenas de empregados estão sem receber suas verbas rescisórias. Por quê? Porque o INAP armou uma situação de fraude às execuções trabalhistas de forma bastante complexa. Eu sei que está sendo dado provimento aqui apenas para determinar o retorno, mas, no caso, na verdade, a autora é que quem peticionou pedindo a inclusão do Marcos Vinícius o Flacker Sodré. Não sei o motivo de estar decretando a nulidade, mas não houve intervenção de ofício neste caso. Quem pediu a inclusão do Marcos Vinícius Flacker Sodré e, por consequência, dos demais que o compunham, foi a reclamante. Não houve decisão de ofício. Fui, inclusive, citando uma decisão, uma denúncia do Ministério Público, uma denúncia criminal, onde a INAP, por sonegação fiscal e diversos outros crimes tributários, Marcos Vinícius Flacker Sodré, que é filho do sócio da INAP, e Milton José Pinto, que é sobrinho do outro sócio do INAP, mas ele não foi na denúncia, o Milton, mas Marcos Vinícius estava. Por tais razões é que foi requerido pela reclamante a inclusão deles no polo passivo. E a questão é a seguinte: Núcleo de Ensino e Gestão Educacional Limitada é a empresa que Milton e Marcos Vinícius compõem como sócios. Ela foi incluída no polo passivo e foi intimada a apresentar a defesa. Ela não apresentou defesa. Então, a Núcleo de Ensino, a não ser que de fato venha a ser cassado, mas Núcleo de Ensino, uma empresa também de educação, também de ensino, que foi incluído aqui, não apresentou defesa, nada alegando, aplicando-se, então, a pena aqui de revelia e confissão, por não apresentar resposta ao incidente de consideração de personalidade jurídica. Então, os sócios dela, que são Milton e Marcos Vinícius, também são responsáveis diante
da notória e sabida inadimplência da INAP, que frauda seguidamente as execuções trabalhistas, há greves sucessivas e acordos aqui junto ao TRT também são descumpridos. Então, pedindo vênia à ilustre relatora, peço para que seja revisto o voto, porque, de fato, a Maria Auxiliadora requereu a inclusão deles no polo passivo. Foi requerimento da Maria Auxiliadora. Não houve execução de ofício. E peço que seja negado provimento ao recurso. Obrigado e ótima tarde. Doutora Camila. O doutor tem razão no momento que ele diz que foi a reclamante que requereu a desconsideração da personalidade jurídica, na pessoa incluindo o seu Marcos Vinícius Flacker. Mas o problema é que o juiz Acó, de ofício, determinou o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas INAP e Centro de Ensino Superior. Aí é que a exequente pediu que se incluísse o Marcos ao argumento de que ele também era sócio oculto das primeiras e segundas executadas. Então, data máxima vênia, não caberia ao juízo processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ofício dessas empresas, INAP e Centro de Ensino Superior, INAP. Doutor Danilo, como vota? De acordo. Eu também acompanho e acrescento mais o seguinte: a abertura de processo criminal por fraude tributária não é fundamento para desconsideração de personalidade jurídica. Portanto, eu acompanho a relatora acrescentando mais esse fundamento. E a decisão é unânime. Uma boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. 28, RO 10.893/90/2019. Inscrita, doutora Bruna Monteiro. Ausente. A divergência? Não, senhor presidente, de Da acordo. minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 47, RO 11.826/50/2017. Inscrita, doutora Débora de Azevedo. Ausente. A divergência? Não, senhor. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Número Seguinte. 1, AP 687-03/2014. Inscrita, doutora Cristiane Pereira. Ausente. A divergência? De acordo também, senhor. Também acompanho. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 38, AP 11.284/39/2017. Inscrita, doutora Bruna Barbosa. Ausente. A divergência? De acordo, senhor. Também acompanho. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 27, RO 10.875/79/2018. Inscrito, doutor Breno Henrique Pereira. Ausente. A divergência? Me acompanha, senhor. Eu também acompanho. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 19, RO 10.645/77/2019. Presente, doutora Priscila Murta, pelo recorrente. Número 19, RO 10.645. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Antônio de Araújo Sobrinho, rejeitando as impugnações de não conhecimento por deserção. No mérito, dou parcial provimento ao apelo para decotar da sentença de origem a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Priscila Botelho Murta. Boa tarde, cumprimentos nobres julgadores, servidores, advogados e demais profissionais presentes. Eu represento o recorrente, Antônio de Araújo Sobrinho. O recorrido alega ter sido contratado para a função de trabalhador rural. Ele diz que trabalhou de janeiro de 2016 até dezembro de 2018 sem assinatura da CTPS. Alega ainda dispensa imotivada sem o acerto rescisório. Na sentença, foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, bem como fixada a condenação do recorrente ao pagamento das parcelas julgadas procedentes. Entretanto, excelências, a sentença merece ser reformada, tendo em vista que, em nenhum momento, o recorrido comprova o efetivo trabalho. Vale dizer que a decisão se pautou nos depoimentos inverídicos e contraditórios do recorrido e também das testemunhas Fábio, Pedro, Bruno e Ronaldo, sendo que esse último era ex-funcionário do recorrente. Quanto ao depoimento do senhor Ronaldo, merece destaque dizer que ele está movido por um sentimento de revanche depois que ele foi
dispensado após ser suspeito de furto de cabeças de gado na fazenda do recorrente. Confrontando os depoimentos do senhor Ronaldo e Ronilton, juntamente com os depoimentos das testemunhas Fábio e Pedro, a gente percebe que existem contradições. Nesse contexto, eu peço evidência para o testemunho do Fábio. Em ação movida por ele, face o recorrente, alega que trabalhou de 1/10 de 2018 a 14/1 de 2019. Só que o mesmo Fábio, prestando depoimento em ação promovida por Bruno, alega que trabalhou de janeiro a março de 2019. Cabe destacar também contradições nos depoimentos de Bruno e Ronilton, o recorrido. Ronilton alegou que trabalhou do início de 2016 até setembro de 2018. Já Bruno, em processo em que ele é autor, um processo análogo a esse, alegou que trabalhou de março a setembro de 2018. Porém, a gente percebe que nenhum dos dois alegaram que trabalharam juntos. Ronilton alega que trabalhou apenas com Robson e Bruno diz que trabalhou apenas com Ronaldo. Tendo em vista, então, todas essas contradições, a prova utilizada como base para esse julgamento é nula e não pode servir como meio válido. Por último, é importante destacar que foi julgado procedente por esse mesmo tribunal o recurso ordinário em ação análoga interposto pelo recorrente em face do Bruno em setembro, conforme o acórdão que foi juntado nos autos. Então, é por isso que se requer que seja dado provimento ao recurso para a reforma integral da sentença. São essas as considerações. Boa tarde. Doutora Camila. As duas testemunhas ouvidas pelo reclamado nestes autos nada souberam informar sobre a relação entre o reclamante e o reclamado. O depoimento da testemunha Josimar foi desconsiderado pelo magistrado sentenciante por entender ser ele sem convicção e até certo ponto tendencioso e contraditório. Portanto, mantenho tal impressão em nome do princípio da imediatidade. Então, vota, doutor Danilo. Acompanhe, senhor. Eu também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Número 2, AP 1232-45-2015. Há 2 advogados presentes, doutor Vinícius Moura, pelos agravantes, e doutor Diogo Rocha, pela agravada. Número 2, AP 1232-45. Como vota a doutora Camila? Conheço o agravo de petição interposto por Raquel Fernandes Pereira e Giovana Ferreira da Costa Pinto, para declarar de ofício a nulidade das decisões que mencionam os IDs e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução do incidente processual com designação de nova audiência, permitindo-se, se for do interesse das partes, a coleta do depoimento pessoal dos envolvidos e de eventuais testemunhas, que deverão ser apresentadas independentemente de intimação, prejudicado o exame das demais matérias. Custas inexigíveis. A agravante tem interesse em sustentar? Tem não, excelência. Concedo a palavra ao advogado da agravada, doutor Diogo Rocha. Também não tem interesse? Há divergência? Quero ver de acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Processo seguinte. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Número 17, RO 10.755-33-2018. Presente, doutora Eduarda Trindade, pelo reclamado recorrente. 17, RO 10.755. Com esses recursos interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar a aplicação da TRD até 25 de março de 2015, e a partir dessa data o IPCA e dou provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação a integração do auxílio alimentação à remuneração do autor, bem como os reflexos nas demais parcelas, tais como férias mais um terço, 13º salário, aviso prévio, horas extras, FGTS e PLR, e excluir o benefício de justiça gratuita concedido ao reclamante na origem. Em razão do provimento do recurso do reclamado, inverte-se o ônus da sucumbência, confirmando a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados do reclamado,
à razão de 10% do valor atualizado dos pedidos julgados totalmente improcedentes, na fórmula da súmula 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e observada a condição suspensiva do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, e fixo custas do processo pelo reclamante no importe de R$ 400, calculadas sobre o valor da condenação, ora fixada em R$ 20.000. E concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Breno Henrique Alves. Ele está inscrito, só não veio. A doutora Eduarda que está presente. Então, por ausência de quem se inscreveu, concedo a palavra à advogada Eduarda de Oliveira Trindade. Cumprimento a todos, na pessoa do ilustre senhor presidente, aos ínclitos julgadores, a ilustre representante do Ministério Público e aos demais nobres advogados. Pelo voto do ilustre relator atender aos condicionamentos do banco, eu só vou querer que condicione o nome na ata de audiência, porque o banco está satisfeito. Há divergência? Não, de acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Agradeço, uma boa tarde. Seguinte. 23, sumaríssimo 10.936-39/2018. Inscrito Dr. Kildare Eustáquio de Souza. Ausente. Há divergência? Não, presidente. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 32, RO 11.674, 31/2017. Está presente doutora Daniela Rodrigues Botinha, pela reclamante recorrente. Número 32, RO 11.674. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. E concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Daniela Rodrigues Botinha. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de ratificar o recurso, excelência. Não vou sustentar. Obrigada. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa Obrigada, tarde. boa tarde. 22, RO 10.923, 16/2018. Está presente doutora Jéssica Paloma Ferreira, pelos reclamados recorrentes. 22, RO 10.923, 16. Conheço o recurso ordinário interposto pelas reclamadas, no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar a incidência do índice IPCA-E às atualizações procedidas a partir de 25 de março de 2015, aplicando-se a TR para o período anterior, e mantém o valor da condenação por compatível. E concedo a palavra à eminente advogada, doutora Jéssica Paloma. Boa tarde a todos. Cumprimento a toda a banca na pessoa do ilustre relator. Bom, esse já trata-se de um caso recorrente aqui nessa banca. Estamos diante de, mais uma vez, de um caso de corretores em que eles pedem o vínculo com as demais reclamadas, inclusive com o Banco Bradesco, e a gente vem aqui, mais uma vez, para ponderar todos os fatos que ocorreram no presente processo. Conforme se verifica da ata de audiência, a testemunha da reclamada, apesar de não ter trabalhado com o reclamante, ela nos confirmou que os corretores, independente se eles são pessoa física ou pessoa jurídica, eles trabalham de igual forma em todas as agências, ficando a critério deles, né, tanto a exigência como pessoa física ou jurídica, bem como a forma de trabalho. Restou amplamente comprovado, inclusive nesse depoimento, de que todos os corretores eles são profissionais autônomos, eles têm total liberdade para poder trabalhar dentro e fora das agências, atendendo não só o grupo segurador, mas também todas as outras seguradoras que existem no mercado. Nesse sentido, então, as reclamadas, né, a gente pugna inicialmente com a devida vênia ao voto pela reforma da sentença, e assim que seja, não seja constituído o vínculo com as reclamadas e seja o recurso da reclamada provido e retirado o vínculo.
A respeitável sentença recorrida destacou bem na prova oral que o reclamante estava sujeito a controle disciplinar pela supervisora, que podia ameaçá-lo de trocar de agência caso ele não fosse trabalhar ou chegasse atrasado. A supervisora de nome Juliana. A reclamante era obrigada ao comparecimento diário na agência, onde havia uma mesa própria com computador e telefone. Embora essa mesa fosse comum a todos os corretores, eles não tinham possibilidade de escolher a agência, porque quem determinava a agência em que iria trabalhar era o supervisor. O material utilizado na prestação de serviço pertencia à agência. Dentro da agência estavam subordinados ao gerente geral e recebiam ordens, metas que eram passadas e cobradas pelos superiores e gerentes. Portanto, não há dúvida de que está presente o elemento fundamental da subordinação jurídica. Como vota a doutora Maria Cristina? De acordo, presidente, com você. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Obrigada, boa tarde, bom trabalho. Processo seguinte. Agora, sala de sessão, juiz convocado Danilo, número 39, RO 11.857-93-2015. Esse processo, eu estou impedido desse processo. Passa, então, a presidência da eminente desembargadora, a doutora Camila. Perfeitamente. Está presente doutora Natália Xavier, pela reclamada recorrente, 39. Então, passo a palavra ao juiz convocado Danilo para a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu conheço os recursos e, no mérito, dou provimento parcial ao da segunda reclamada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Provejo parcialmente o apelo do reclamante para determinar a utilização do IPCAE como índice de correção monetária a partir de 25 de março de 2015. Custas reduzidas para R$ 240, calculado sobre um novo valor fixado de R$ 12.000, ainda pelas reclamadas. Perfeitamente. Doutora, a senhora tem a palavra. Boa tarde, excelências. Peço vênia para discordar parcialmente do voto do ilustre juiz relator. Falo pela segunda reclamada e, no caso, comento, o juiz Acol, ele entendeu ter restado comprovada a terceirização de serviços nos moldes da súmula 331. E, em razão disso, a segunda reclamada foi condenada de forma subsidiária a todos os créditos auferidos no processo, que foram muitos, porque a primeira reclamada foi revel e a maioria dos pleitos foram julgados improcedentes. No caso em comento, a empresa sustenta que não houve terceirização de serviços. Especificamente, foi firmado contrato de natureza civil entre as reclamadas, um contrato de locação de equipamentos de colheita. E isso está claro pela prova dos autos. Inclusive, deve ser levado em conta o depoimento do próprio reclamante, que fala que trabalhava para a primeira reclamada desconhecendo o tomador de serviço, que não sabe para quais usinas prestou serviço, que não sabe se a primeira reclamada prestou serviço para a segunda reclamada, que não presenciou empregados da segunda reclamada no local de trabalho. Ou seja, o próprio reclamante ajuiza uma ação sem saber qual é a tomadora, para quem efetivamente ele prestou serviço, se a segunda reclamada de fato se beneficiou ou não. Porque, na verdade, ele é empregado direto da primeira reclamada, que tem um contrato de natureza civil com a segunda de locação de equipamentos. Então, data máxima vênia, a empresa vem requerer a reforma da sentença de piso por entender que não pode ser responsabilizada de forma subsidiária por insalubridade, horas itinerary, interjornada, intrajornada, quando o próprio reclamante confessa que prestou serviço em várias usinas, que desconhece a segunda reclamada. Então, data máxima vênia, vemos aqui suplicar a reforma da sentença quanto a essa condenação subsidiária. Juiz Danilo. Senhor presidente, há um contrato de locação de equipamentos, mas essa locação de equipamentos vai com o ser humano, quer dizer, a locação está acoplada ao ser humano. Então, é prestação de serviços e não um contrato de transporte.
Então, data vênia da sempre brilhante sustentação oral, eu mantenho minha proposta de voto, da responsabilidade subsidiária da recorrente. Juíza convocada, Maria... Oh, meu Deus. Cristina, desculpa. Eu estou acompanhando o doutor relator, presidente. Eu também acompanho. Voto que se proclama à unanimidade, conforme o voto do relator. Devolvo a presidência. Obrigada, excelência. Boa tarde. Desculpa. Processo seguinte. Número 33, RO 10.969, 38, 2018. Está presente o Dr. Emerson Silva, pelo reclamante recorrente. 33, RO 10.969. Como vota, doutor Danilo? O voto é extenso, senhor presidente. Também a conclusão já está aqui, já está na mão. Conheço os recursos no mérito do parcial provimento. A. Do reclamante para deferir-lhe indenização pela utilização de veículo próprio em serviço, no montante de R$ 300 mensais. Da reclamada, 1. Estabelecer que a partir de 16/9/2017, as horas extras sejam apuradas com base nos horários de entrada dos espelhos de ponto. 2. Determinar que a dedução dos valores pagos a idêntico título de horas extras observe a OJ 415 da SDI 1 do TST. 3. Excluir da condenação diferenças da PLR do ano de 2017. 4. Registrar que há possibilidade de cobrança imediata dos honorários de sucumbência no caso de o autor obter em juízo, neste ou no outro processo, valores capazes de suportar a sucumbência, sem a limitação imposta no item 2 da sentença. E para fins, eu declaro a natureza das parcelas e mantido o valor da condenação por ainda compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Emerson Fernando Silva. Cumprimentar a todos, na pessoa do senhor presidente. Diante da proposta de voto do eminente relator, eu gostaria de aguardar eventual divergência. Há divergência? Não, presidente. Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Boa sessão. Seguinte. 18, sumaríssimo 10.548, 30, 2019. Está presente a doutora Ana Olívia Câmara, pela reclamada recorrida. Número 18, sumaríssimo 10.548. Como vota, doutor Danilo? Senhor presidente, estou mantendo a sentença para os próprios jurídicos fundamentos. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Ana Olívia Neves de Macedo Câmara. Boa tarde, excelência. Posso aguardar o voto divergente? Há divergência? Não, presidente. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigada, excelência. Boa tarde. Agora tem um processo de Pouso Alegre, sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Então, boa tarde. É o 22 da pauta, RO 10.667, 13, 2018. Está presente no foro de Pouso Alegre, doutor Antônio Bianchi. Esse processo já esteve em pauta no dia 9 de outubro, quando teve sustentação oral. Qual é o processo, por favor? Número 22, RO 10.667, 13, 2018. Ele está voltando à pauta, é isso? Sim, só um momento. Já houve sustentação? Já houve sustentação. E após a sustentação, só um momentinho. Divergência. Vossa Excelência, o doutor me pediu vista. Foi eu? Sim. Mas eu fiz uma divergência, cadê a divergência? Está bem aqui, excelência. Devia estar aqui comigo. Tá, mas tá. É extenso, o doutor Danilo vai ter que desempatar. Eu peço a excelentíssima relatora para divergir de seu voto, que é muito bem fundamentado, mas não há dúvida de que houve um vínculo jurídico de emprego entre as partes até 5 de fevereiro de 2014, conforme registra a carteira de trabalho
e Previdência Social, cujas anotações não foram elididas por prova robusta e convincente por parte da reclamante, visto que as anotações da carteira de trabalho possuem eficácia probatória em favor do reclamado. Consta expressamente da causa petente que a reclamante passou a exercer a função de detista, igualmente nas oportunidades em que o reclamado não estava no consultório, ou quando o mesmo estava em viagem, ainda quando estava de férias, ou ausente por qualquer motivo. Aí eu discorro sobre a prova, em síntese é isso. Ela tinha sido empregada, foi rompido o contrato de trabalho, a partir daí ela passou a auxiliar o reclamado, que era dentista, que a ensinava para o exercício da função, tendo inclusive aberto um consultório dentário no distrito de São José do Pântano. E várias das testemunhas confirmam que quem a fez o atendimento odontológico foi a reclamante. E, portanto, a partir da anotação da carteira de trabalho, não está presente, ao nosso ver, a subordinação econômica e nem a subordinação econômica, nem jurídica nem econômica, porque a reclamante declarou, inclusive, em seu depoimento pessoal, que atua como dentista no local, inclusive tendo alugado o imóvel. Então, o meu voto é no sentido de negar o vínculo de emprego após a anotação da carteira de trabalho. Então, quem vai decidir é o doutor Danilo. Senhor presidente, eu analisei o voto da eminente relatora com o maior cuidado, como sempre ela faz os votos de uma forma muito brilhante, mas realmente a análise efetuada por Vossa Excelência com relação à prova, porque é muito mais fácil comprovar quando é empregado, uma pessoa jurídica se transformar em empregado, a relação se torna muito parecida. Aqui aconteceu o inverso, ela era empregada, se formou em odontologia e começou a exercer a sua profissão e se desenvolveu, realmente abriu um novo consultório. Então, eu peço, venha a eminente relatora, eu acho que Vossa Excelência abordou com propriedade a questão, a controvérsia, e eu acompanho a divergência. Então, assim se proclama o resultado por maioria, vencida a eminente desembargadora relatora. Portanto, eu farei a adequação do voto. Perfeito. Eu, redator. Fica o redator. Eu posso... sim, porque daí sim. eu tenho que falar para o gabinete que Vossa Excelência que vai ser o redator. Muito obrigado. Tem uma inscrição feita na sessão de processo eletrônico e tem uma inscrição de processo físico. Sim. Qual que nós vamos chamar primeiro? Inscrição. Inscrição física. E aí a inscrição feita na sessão de eletrônico. Eletrônico, porque nós ainda estamos em sala de sessão de eletrônico. Então, número 37 da pauta relatora desembargadora Camila, RO 11.834/80/2017. Está presente o doutor Ricardo de Souza pela reclamada recorrente. 37, RO 11.834/80. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso de interposto por Valdenice Gomes de Lima e no mérito nego provimento ao apelo. Concedo a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Boa tarde, presidente, boa tarde demais presentes, mas eu acho que teve um equívoco aqui, que o meu é o 37, mas de relatoria do doutor Danilo. É o 11.598. Tá. Desculpa, o erro foi meu. Eu anotei Isso, então está desculpado o doutor Danilo como vota. Obrigado. É o 35, só um minutinho, deixa eu pregoar o Qual o número dele? 37, RO 11.598/26. RBC, Rede Brasileira, né? Presidente, eu posso ir à conclusão? Sim. Eu registro o recebimento memorial e acrescento que existia um outro processo da RBC que eu já retirei de pauta. Retirei de pauta, não, adiei para a próxima sessão em virtude de uma melhor análise. Nesse eu vou manter minha proposta de voto. Eu conheço do recurso
Afasto as preliminares arguídas, rejeito a questão prejudicial e, no mérito, nos termos da fundamentação, dou-lhe parcial provimento para estabelecer como parte fixa da remuneração o montante de R$ 2.000. É como voto, senhor presidente. O senhor está com a palavra para sustentar. Mais uma vez, boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor relator, os demais presentes, os colegas também presentes e os servidores. A questão do recurso aqui, ela trata-se de questão realmente tormentosa, que é a discussão de vínculo e uma discussão também sobre uma possível pejotização. Trata-se de um processo também bastante extenso, com bastante documentação, de um período longo, realmente é uma situação de análise tormentosa. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui da tribuna para algumas questões que são peculiares nesse caso. Normalmente, como se tem essa discussão de uma pejotização, o que se vê é que a pessoa é obrigada, em acordo com o empregador, ela abre uma empresa para poder prestar o serviço, o que não se verifica aqui. Na verdade, o recorrido, o senhor André, ele é um empresário muito conhecido na região, no centro de Minas, e assim, não possui só a empresa pela qual ele aponta uma suposta fraude, data vênia, o voto do doutor relator, mas ele possuiu várias outras empresas. Nós destacamos aqui que somente no período do contrato, da prestação de serviços aqui, ele teve 3 outras empresas. Além da Integrar, né, que inclusive figura o polo passivo, ele também teve a empresa Brasil Banda Larga Eireli e a SM Serviços Limitadas. Chama atenção para que essa Brasil Banda Larga Eireli, ele prestou serviço para recorrente em outra cidade, no caso de Divinópolis, serviços esses totalmente diferentes do serviço objeto da presente demanda. Então, ele realmente era um empresário. Além dessa questão, nós levantamos também uma questão preliminar, que é da inépcia da petição inicial. Por que disso? Primeiramente, ele coloca a empresa que seria dele, a empresa que é dele, né, a Integrar Soluções, também no polo passivo. E, além dele fazer isso, se ele não era empregado, se era uma fraude, por que ele coloca essa empresa no polo passivo? Além de o fazê-lo, ele ainda não especifica com qual das réis ele gostaria que fosse reconhecido o suposto vínculo empregatício, e também não requer responsabilidade subsidiária ou solidária das outras demandadas. Na verdade, ele pede para que seja reconhecido o vínculo em face das réis, o que data vênia compreendemos como, inclusive, uma obrigação impossível, porque como é que ficariam as obrigações de fazer relativas a esse contrato e outras questões atinentes? Também não pediu, em momento algum, reconhecimento de grupo econômico, que foi reconhecido de ofício, a nosso ver, pelo juiz de primeira instância. Então, são questões preliminares que nós ressaltamos daqui, pugnando pela nulidade da sentença. Superadas essas questões preliminares, e adentrando ao mérito mais uma vez, também chama atenção para a questão da condição de empresário do recorrente. Ele mesmo, em seu depoimento, ele alega que foi sócio da empresa Brasil Internet, que fazia serviço de instalação e configuração de internet, que saiu da sociedade em 2014. O período de vínculo que ele pede aqui se iniciaria em 2012. Além disso, chama atenção também para a testemunha Euro Rezende de Campos. A testemunha alega o seguinte, que o depoente trabalhava aproximadamente em 2006, 2007, na Brasil Telecom, um concorrente do recorrente, quando o reclamante foi contratado por meio de sua empresa para prestar serviços àquela, que não sabe dizer até quando o reclamante prestou serviço àquela empresa, achando ainda que estava lá quando da saída do depoente, em 2013, um ano após o início do suposto vínculo empregatício, aquele pleiteio aqui. Que o reclamante possui empregados, que já esteve em Sete Lagoas no escritório do reclamante, o qual tinha escritório também em Contagem, no qual o depoente também compareceu. Então, além disso, some-se o fato de que a empresa Integrar, que figura no polo passivo, ela foi constituída no ano de 2003, ou seja, há quase 10 anos antes do início do contrato em questão. Então, sim, essas questões todas, elas fogem da normalidade dessa discussão de pejotização,
onde, como eu disse aqui, a gente vê que, às vezes, o empregado tem que abrir aquela empresa. Não foi o caso. Ele já possuía uma empresa, e não só essa empresa, possuía outras empresas e prestou serviço, inclusive, para concorrente durante o período que ele alega que seria do vínculo empregatício. Por argumentação, caso superada a questão do vínculo, permanecendo o entendimento, respeitável entendimento da sentença de primeira instância, eu ainda peço vênia para a questão relativa às horas extras. Ele alega em sua petição inicial que era gerente. Gerente, por si só, presume que seria um cargo de confiança. Alega também um elevado salário. Ele pede comissões, diferenças de comissões, quase R$9.000, além do salário básico que ele recebia, em torno de R$4.000. Então, exercia o cargo de confiança com elevada remuneração. E aí foi juntado ao processo prova emprestada, consistente na ata de audiência de instrução e julgamento, de um outro processo, onde a empresa integrar do recorrido figurou no polo passivo. E o autor que lá, Ítalo Darwin, teria sido gerente dele, ele informa que quem fazia a contratação de empregados era o André. Peço vênia só para citar aqui mais uma vez aqui essa parte desse depoimento. Conforme se comprova a documentação anexo, o aluno foi contratado na cidade de Divinópolis. Como é que é? Apareceu o cargo de gerente de operações das primeira, segunda e terceira reclamada. Então, ele era gerente do reclamante e ele alega no final do seu depoimento o seguinte, que o reclamante recrutava empregados e quem contratava era o dono da Integrar, de nome André Mendes, que o André era quem despedia os empregados. Então, mesmo que permaneça o vínculo, que se entende por argumentação, as horas extras seriam uma situação aqui que realmente não teria uma sustentação para tanto. E, por fim, reitero também a questão da litigância de má-fé. Chamou a atenção inicialmente o fato de o autor ser reconhecidamente, confessadamente, o sócio proprietário da empresa Integrar e, mesmo assim, fazer tal empresa constar no polo passivo. Não bastasse isso, na primeira audiência, tal empresa não compareceu, por óbvio. Ele era o dono da empresa e disse que sua mãe era sócia. E ele estava presente na audiência como autor, essa empresa não compareceu. Foi necessário que o juízo intimasse ele para que fornecesse um novo endereço, a empresa não foi encontrada nesse novo endereço, sendo redesignada a audiência. Nessa segunda audiência também não foi encontrado, o juízo consultou os cadastros do Bacen Júri para tentar encontrar, encontrou um outro endereço da empresa, a empresa não foi encontrada e, pasmem, às vésperas da terceira audiência inicial, a mãe do recorrido compareceu à secretaria e, por manuscrito, se deu por citada em nome da Integrar e, obviamente, na audiência do dia seguinte, não compareceu, tendo a empresa Integrar respondido o processo à revelia, o que prejudica significativamente as defesas das demais, porque, pela lógica, essa Integrar deveria ser o empregador direto do recorrido e a responsabilidade, eventual responsabilidade das demais seria no campo, na esfera subsidiária ou solidária. Então, reiteramos aqui o pedido que foi feito na primeira instância de decretação de litigância de má-fé do recorrido por essa situação, pelo dispêndio do erário também e pelo atuar dele temerário. Essas são as razões em respeito à proposta de voto do relator, mas pugnamos aqui mais uma vez pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença. Agradeço a atenção de todos. Trata-se de uma ação declaratória e, portanto, que foge naturalmente ao script natural dos processos trabalhistas, pelo que eu vou me conceder vista e retirar o processo de pauta. Obrigado. Tá. Processo seguinte. Agora é o processo físico, com inscrição. Pauta física, processo número 1, RO 176-2015-001. Relator, juiz convocado Danilo. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Número 1, RO 176. Há 2 advogados presentes. Já teve sustentação oral nesse processo? Não teve, não. É a primeira vez que ele é pautado. Como vota, doutor Danilo? Senhor presidente, indo diretamente à conclusão, eu conheço os recursos interpostos. No mérito, negue provimento ao apelo do reclamado e provejo parcialmente o do autor para determinar a integração do prêmio pela conquista da Taça Libertadores à sua remuneração,
com incidência reflexa em férias com terços, 13º salários e FGTS, e reduziu os honorários relativos à primeira perícia para R$ 1.500. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Fábio Eustáquio da Cruz. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes da turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária. O reclamante celebrou o contrato de trabalho, que está na página 31 dos autos, no qual o doutor Otaviano Oliveira Júnior assinou como absolutamente apto para o exercício da profissão. No dia 28 de julho de 2013, durante uma partida pelo Campeonato Brasileiro, o reclamante sofreu um entorse no joelho, segundo documentos que o próprio reclamado junta, assinado pelo próprio médico, no qual ele teve que passar por uma cirurgia logo em seguida. Nos termos do artigo 19 e 21, especialmente o 21 da Lei 8.213, caracterizado estava um acidente de trabalho, até porque houve intervenção médica em decorrência de um ato exclusivo ocorrido durante a partida. O reclamante ficou no reclamado até o 31 de dezembro de 2013, sendo que no dia 13 de dezembro, faltando 10 dias para encerrar as atividades, foi tirado do joelho dele, que passou pela cirurgia, 35 ml de líquido, injetado uma injeção de corticoide, feita injeção de corticoide. Não houve exame médico demissional e, passados 20 e poucos dias, o reclamante voltou a sentir dores, fez uma nova ressonância magnética e ele estava com o mesmo menisco rompido. Em janeiro de 2014, excelência, aí passa a fazer muita diferença os fatos ocorridos fora daquilo que foi julgado. O presidente do Atlético deu uma entrevista, cuja a mídia está juntada às folhas 52 dos autos, e ele disse o seguinte: olha, era uma discussão ali para renovação ou não renovação do contrato do reclamante. E ele disse: olha, o Gilberto fez uma cirurgia muito séria. Ele operou, fez uma operação séria. Já está numa idade avançada. Ele não teve problema nenhum. O problema dele foi de cirurgia. Foi um problema cirúrgico. A gente escuta o departamento médico, o Atlético é um clube organizado. O médico mandou eu não contratar. Acabou. Quem manda no departamento médico é o médico. Então, o caso do Gilberto foi esse. Essa é a declaração do presidente que está nos autos, foi transcrita e não há nenhuma objeção e nenhum questionamento. Foi realizado um primeiro laudo pericial, que o doutor Danilo hoje reduz o valor da perícia para R$ 1.500, e que a perícia, e que a própria vara do trabalho, quando desconsiderou esse laudo e mandou fazer a segunda, falou o seguinte: analisando os autos, especificamente o laudo pericial e os esclarecimentos prestados, verifica-se a prova técnica é um tanto inconclusiva. Isso porque é fato público e notório que a competitividade e o desgaste físico inerente à atividade esportiva são fatores que acarretam um maior número de lesões. No caso dos autos, é incontroverso que o reclamante sofreu lesão no dia 28 de julho, passando por uma ressonância magnética no dia 29 e veio a fazer a cirurgia no início de agosto. E aí, ela determina, todavia não foram analisados. Essa perícia ela não considerou ela conclusiva porque, segundo a própria ata de audiência, não foram analisados os exames de imagem, especificamente a ressonância magnética realizada no dia posterior à lesão, nem averiguada a causalidade em relação à redução da capacidade laborativa. E também não foi analisado e sequer pedido a juntada do prontuário médico naquele momento. E aí o segundo perito nomeado, e aí eu não concordo com o pagamento também dessa perícia, doutor Danilo, porque o laudo foi positivo. E o laudo diz o seguinte: nexo causal. Há relação de causa e efeito definida entre o evento traumático agudo do dia 28 de 7 de 2013 e os sintomas apresentados a partir de então. Existe concausa definida entre o déficit funcional comprovado e evento traumático agudo, entorse sofrida no joelho em 28 de 7 de 2013.
E de onde é que aparece esse evento traumático agudo acontecido nessa data? O documento de folha 154 dos autos, juntado pela defesa, assinado pelo médico do reclamado, ele diz o seguinte: o atleta Gilberto Aparecido da Silva sofreu um entorse no joelho durante o jogo Cruzeiro e Atlético no dia 28/7/2013. O exame de ressonância magnética realizado no dia 29/7 mostra ruptura do menisco medial com cisto paraminescal, mais lesões, erosões, fissuras, cartilagem. Essas lesões são frequentemente encontradas em atletas profissionais pela exigência e esforço físico decorrente da profissão. Bom, quando veio o laudo e apurou o nexo e disse que o nexo era de responsabilidade, inclusive pelo tratamento ministrado, o que aconteceu? O reclamado mudou a defesa. E esse é o ponto-chave, que a sentença sequer manifestou. O reclamado faz a petição de folhas 1018 e diz: a real sequência dos fatos e suas consequências são as que seguem. 1. O reclamante, em 28/7, sofreu um entorse no joelho direito durante jogo de futebol pelo reclamado. A equipe médica do reclamado, altamente especializada e capacitada, realizou avaliação clínica por exame de imagem, sendo diagnosticada uma lesão degenerativa crônica de um menisco medial e uma lesão traumática aguda em menisco lateral, conforme evidenciado em ressonância magnética e descrito em parecer. Juntou um parecer da radiologista dizendo que haviam 2 lesões. E o reclamado vai nessa linha. Diante do diagnóstico de lesão aguda traumática em menisco lateral em joelho direito, foi indicado protocolarmente tratamento cirúrgico, menissectomia parcial do menisco lateral, e como também havia uma lesão degenerativa, aproveitou-se para realizar também a menissectomia parcial desse menisco. Nas folhas 1020, verso, a mesma petição do reclamado. A lesão que determinou a cirurgia do reclamante foi uma lesão aguda traumática do menisco lateral e não a degenerativa do menisco medial. A lesão sofrida pelo reclamante, pelo acidente de trabalho, e a sua atual incapacidade não tem nexo. Isso estava tratando da incapacidade pós-contrato, 4 anos depois de encerrado o contrato, que vigorou durante o ano 2013. E aí vem a sentença, desconsidera tudo o que foi dito e embarca em uma perícia feita em contradição e desmentindo tudo que o reclamado disse e todos os documentos que estavam aqui. Inclusive o doutor Bozon, quando formulou os quesitos dele, ele foi muito feliz em especificar: aconteceu a lesão descrita no documento tal, a torção no joelho, não se verifica nenhuma torção. Espera aí, a Justiça do Trabalho é quem deve definir qual é o resultado, qual é a sentença. Não é o perito, não foi terceirizado a função jurisdicional. A partir do momento em que ela fala a ruptura completa do menisco do joelho do autor provavelmente ocorreu, isso é conclusão de sentença, durante a partida de 28, porém em razão de movimentos corriqueiros e não de uma queda, trauma direto, negou a existência da torção que o médico atestou, que o advogado confessou e que o radiologista diz que gerou uma ruptura do tendão. Então, onde que está o ato jurisdicional, o julgamento da aplicação dos artigos 19 e 21 da 8.213, nos fatos aqui narrados, nos fatos confessos, excelência? Laudo pericial é prova complementar. Laudo pericial não pode ser a linha de conduta que obriga quem quer que seja, principalmente quando ele está contrário à prova material, contrário aos documentos e contrário à confissão. Tem uma confissão e a confissão não é apreciada, a confissão não é considerada. Dizer que uma ruptura de um tendão provavelmente aconteceu durante a partida, em decorrência de movimentos corriqueiros, e a confissão do médico, a declaração do médico feita de que houve uma torção. A torção não gerou nada, não foi a partir dali. Ele diz, inclusive, que há estudos que comprovam
que a atividade de atleta prejudica e acelera a degeneração. Então, se é uma degeneração que é acelerada por esse processo, aconteceu o acidente. E se aconteceu o acidente, Excelência, o reclamante, como vítima de acidente de trabalho, tem direito de receber a indenização do seguro desportivo do artigo 45 da Lei Pelé. E esse seguro não foi deferido porque é negado um acidente que o reclamado confessou. Em decorrência disso, pedimos a reforma da sentença para o reconhecimento dessa lesão como um acidente de trabalho, uma vez que ela está confessa pelo reclamado como tal. Não é o laudo pericial que norteia a justiça. A justiça usa o laudo pericial para julgar. E não o contrário, o laudo enquadra. Até porque existe laudo a favor e existe laudo contra. Justiça. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, Dr. Bruno Cardoso Pires de Moraes. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras desembargadoras, julgadoras. Vamos lá. Aqui, no caso do reclamante, a defesa não confessa qualquer acidente do trabalho. A defesa, no item 5.2, ela diz que não houve lesão em razão da partida disputada, mas em decorrência de fatores degenerativos. E a sentença, com base nos laudos que foram produzidos, aspas, não se tratava de um trauma agudo decorrente de um episódio traumático específico ocorrido durante a partida do dia 28/7 de 2013. Foram 3 laudos periciais, como dito aqui pelo Dr. Fábio. Um primeiro foi pela doença, pela patologia de caráter degenerativo. O segundo disse que havia um acidente do trabalho, uma lesão que teria ocasionado a cirurgia, o tratamento e tudo mais. Em razão desses 2 laudos contraditórios, foi determinado uma nova perícia. As partes, em comum acordo, escolheram o perito, elegeram o perito, que era especialista em joelho na área desportiva, e esse perito fez o laudo e concluiu pela doença degenerativa. Agora, é bom lembrar aqui que a petição inicial, a causa de pedido da petição inicial é o seguinte: tratamento inadequado. Ela diz que aquelas punções, aquelas infiltrações que foram feitas após a cirurgia teriam gerado uma eventual incapacidade. Elas que seriam as vilãs do joelho do autor. Diz que foi em razão de um retorno prematuro que o clube pretendia trazer de volta o atleta para a sua profissão, que foram feitos esses tratamentos. E diz que o reclamante não estava apto no momento da rescisão contratual. Agora, pelas 3 perícias, inclusive, principalmente pela que foi desempatar os 2 laudos, que foi esclarecer para o juízo, já que a prova é eminentemente técnica, médica, não cabendo aos juízes, aos advogados, às partes, dizer o que seria ou não seria, mas apenas ao conhecedor técnico, ao médico, ele concluiu, em resumo, o seguinte: a ocorrência das lesões decorrentes de processos degenerativos, aptidão para treinos e jogos após os tratamentos suportados pelo reclamante, ausência de retorno prematuro, aptidão do reclamante ao término do contrato de trabalho. Após o término do contrato de trabalho com o reclamado, manifestações de sintomatologia decorrentes de aspectos degenerativos em treinamentos particulares em outros clubes e os corretos tratamentos realizados pelo clube. O reclamante ele apresentou sintomas de uma patologia de origem degenerativa, foi tratado segundo a doutrina, segundo os protocolos médicos pelo clube, foi corretamente tratado, voltou a jogar, atuou pelas partidas finais do Campeonato Brasileiro do ano em que se rescindiu o contrato. Depois ele foi relacionado para o Campeonato Mundial, viajou com a equipe. O clube nunca levaria um atleta incapacitado para a disputa de uma competição mundial, não só pela importância, mas também pelo custo de toda uma delegação. A própria inicial diz que ele trabalhou normalmente,
até o dia 23/12 de 2013 e depois saiu de férias. Saiu de férias e não mais atuou. No dia 31 de dezembro, 8 dias depois, rescindiu o contrato dele. E o mais interessante é que no dia 3 de janeiro, segundo inúmeras reportagens trazidas com a defesa, o reclamante treinou junto com ex-colegas atletas na equipe do Arsenal da Inglaterra, 3 dias depois de encerrado o contrato de trabalho, que ele disse que ele estava inapto, que ele disse que ele estava incapacitado. Ele estava treinando futebol com a equipe do Arsenal. Então, no dia 31 de janeiro, ele fez uma nova ressonância. Essa ressonância, ela apresentou novamente os sintomas da sua doença degenerativa. Apresentou como seria o esperado, já que essa doença, segundo o próprio laudo pericial, ela sempre vai apresentar sintomas, ela é degenerativa, progressiva, então sempre vai ter ocorrências de manifestações sintomáticas. Quanto à alegada ausência do exame demissional, eu acho que seria até desnecessário, já que o próprio treinamento dele 3 dias depois demonstra a capacidade. Mas ainda que assim não fosse, o atleta de futebol, ele é diferente do trabalhador comum, porque ele é examinado todos os dias, ele é examinado a cada partida, para ver se ele pode ser relacionado ou não, para ver se houve alguma coisa após a partida. Então, ele é constantemente examinado para ver se ele está apto ou não. E a própria, ainda que se aplicasse aqui a NR7, os exames feitos até 90 dias da rescisão, eles são válidos, eles dispensam o exame demissional, porque não há necessidade de examinar todo dia para que se faça o exame demissional. Então, data vênia, a sustentação do Dr. Fábio Cruz, ao ilustre advogado do reclamante, não se verifica a data máxima vênia, a questão, a doença é degenerativa, não houve acidente do trabalho, e ainda que houvesse o acidente do trabalho, o seguro desportivo, o seguro consta dos autos, foi feito o seguro contra acidente do trabalho, e ainda assim, mesmo que não tivesse sido feito o seguro, a lei não determina a indenização substitutiva ao seguro. Pelo contrário, ela diz que, enquanto o empregado, enquanto o atleta não receber o seguro, o clube será responsável pelas despesas médico-hospitalares, pelos medicamentos, pelo tratamento. E no caso do reclamante, enquanto ele esteve em tratamento, o clube arcou com todas as despesas, inclusive pagando salários, mesmo com ele afastado para tratamento. Ele não foi afastado pelo INSS, ele recebeu seus salários normalmente, mesmo enquanto em tratamento. Então, excelências, é o que tem a ser trazido aqui da tribuna, esperando seja mantida a sentença no que diz respeito ao alegado acidente do trabalho e ainda com a devida vênia ao voto do ilustre relator, aí no caso, em relação à integração dos valores pagos à premiação. Eu só tenho um esclarecimento, senhor relator, se determinou o pagamento da premiação ou apenas a integração daqueles valores que foram pagos. Só os reflexos. Só os reflexos daquilo que foi pago. Tá. Então, é isso, excelência. Espero seja dado provimento ao recurso do reclamado e negado provimento ao recurso do reclamante. Doutor Danilo. Senhor presidente, a questão é bem tormentosa, como exposta de forma brilhante por ambas as partes. Me debrucei sobre a cada visita dos eminentes advogados, eu me debrucei esse processo físico, e li os laudos, e realmente eu fiz um longo voto aqui, se me permite, eu acho que cabe uma leitura aqui de algumas partes, porque a questão é complexa. Diante dos 2 laudos médicos divergentes, as partes chegaram a um acordo e determinaram, e por um consenso realizaram uma terceira perícia médica, né? E essa perícia médica terceira chegou à seguinte consideração: desde a primeira intervenção, a lesão é compatível com, o quadro é compatível com lesões associadas a um processo degenerativo
que sofreu agutizações nos traumas relatados. Todas as abordagens terapêuticas e propedêuticas realizadas foram corretas, dentro dos protocolos de tratamento de lesões meniscais. Por se tratar de lesões de caráter degenerativo, elas têm tendência natural à evolução, mesmo se o indivíduo não estiver realizando atividades profissionais, ou seja, até mesmo com atividades do dia a dia, elas tendem a progredir. Quer dizer, todo o laudo vem numa análise de que um excelente jogador, mas já em final de carreira, devido ao seu estresse já de longa carreira, essa doença degenerativa veio se avolumando, quer dizer, veio num crescente, e o que o laudo dispõe, que eu não sou o técnico, mas o médico coloca dessa forma, que esse fato poderia ocorrer a qualquer momento. E ele diz que todo o protocolo realizado para o tratamento das lesões que o jogador sentiu, apresentados pelo reclamante, foi adequado e dentro das normas técnicas e acadêmicas, e que o quadro apresentado após o término do vínculo laboral com a reclamada foi por evolução natural da doença de base, que é essencialmente degenerativa. Então, o perito concluiu pela inexistência de nexo causal ou concausal, pela ausência de incapacidade e, portanto, pela inocorrência de acidente de trabalho. Esclareceu ainda que a ruptura completa do menisco do joelho do autor provavelmente, e aí já é a sentença, né, nos fundamentos, e eu estou inteiramente de acordo com a eminente juíza de primeiro grau, a Paula Haddad, provavelmente ocorreu durante a partida de 28/7, mas nenhum médico pôde afirmar isso, porque ele não houve trauma durante o jogo, ele jogou a partida integralmente, não há nenhuma evidência, o perito assistiu à partida, então ele caminhou, ele jogou normalmente. E realmente, após cada partida, quando há vamos dizer, uma análise completa do jogador para ver se ele está em forma, foi detectado que ele estava com um problema, onde foi feita, então, ressonâncias e ensejou todo esse procedimento. E complementando, senhor presidente, eu ratifico o laudo apresentado e as conclusões de que não houve efetivamente descrição de episódio traumático específico, mas movimentos habituais de um jogo de futebol ou até mesmo do cotidiano, a partir dos quais o reclamante iniciou com queixas justamente sintomáticas que levaram. O perito também complementa que, enquanto sintomática, a lesão leva a uma incapacidade temporária, mas que com tratamentos protocolares, incluindo o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, possibilitou o retorno do jogador aos campos e a participação em outros jogos e treinamentos. Ou seja, ele foi submetido a uma cirurgia em agosto e, posteriormente, já participou de outros jogos pelo Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro. Realmente, ou estando na reserva, ou atuando posteriormente. Então, ele teve uma melhora sensível. Então, eu estou assim, ratificando a conclusão da origem, também entendendo que não havia nexo, sequer de concausalidade entre a atividade profissional e a lesão sofrida. Com relação ao seguro desportivo obrigatório, além da argumentação de que ele realmente não deixou de receber seu salário nesse período de afastamento, o que realmente é de se elogiar a reclamada, porque as empresas normalmente não fariam isso, ou colocariam à mercê do INSS. Ele recebeu o salário normalmente, e eu interpreto também o artigo 45 de uma forma que a incapacidade não pode ser temporária para o efeito do recurso, do seguro. Ela tem que ser uma incapacidade por invalidez, temporária ou permanente, porque a própria atividade esportiva leva ao profissional a ter lesões que tem um período realmente de recuperação que não é o momento de se acionar um seguro, porque não há seguradora que iria fazer uma pólice nesse sentido. Tem que haver realmente um momento de que ele está incapacitado para o trabalho, então, para exercer sua atividade esportiva. Então, neste caso, há sim o direito de se postular o benefício oriundo do seguro. Então, senhor presidente, eu estou mantendo minha proposta de voto com relação a todos os aspectos e apenas quanto ao provimento que foi dado,
decorre de um pagamento da final da Copa Libertadores, num importe de R$100 mil, que ele recebeu, e no próprio depoimento ele ficou em dúvida se não sabia se isso eram os denominados bichos ou a premiação da Copa Libertadores. Então, na esteira deste depoimento, eu entendo que realmente foi um pagamento dessa premiação, e como ele também recebia premiações por outros jogos, eu deferi, então, a sua natureza salarial e integração em férias, 13º e fundo de garantia. É como voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, basicamente, né, nesses tópicos relativos ao suposto acidente de trabalho, mas eu tenho uma divergência parcial. No tocante à integração da parcela do direito de imagem. Eu sei que Vossa Excelência já decidiu desta forma quando esteve substituindo em outra turma, mas eu estou me lastreando numa decisão da segunda turma desse Tribunal de Lavra do nosso eminente colega, do desembargador Lucas Vanucci Lins, no sentido de que a Lei 9.615 de 1998, no seu artigo 87A, estipula que a contratação pelo uso de direito de imagem mediante contrato de natureza civil é apartado do contrato de trabalho. E por isso a verba paga em decorrência do uso da imagem do jogador de futebol não possui natureza salarial. Vossa Excelência questionou o valor que teria sido pago como sendo um valor exorbitante em relação ao contrato de trabalho, mas a própria lei 9.615, que teve a sua redação alterada com a inserção do artigo 87A pela Lei 13.155 de 2015, fixa um percentual de até 40% da remuneração total. Como essa lei não retroage e o contrato foi fixado antes dessa lei, é razoável que o pagamento dessa parcela tenha sido equiparada ao mesmo percentual do contrato de trabalho, da remuneração contratual, e, portanto, eu não vejo essa fraude à lei. E a lei nova endossa esses percentuais. Por isso, eu dou provimento ao recurso do reclamado para afastar essa integração. Como voto eminente, doutora Maria Cristina? Pois não, presidente. Eu sei que é um processo extremamente complexo e tive oportunidade de passar o dia de ontem estudando esse processo, até porque sou recém-chegada ao gabinete da desembargadora Emília, e passei o dia de ontem exatamente estudando a questão complexa desse processo. E agora, ouvindo as sustentações orais e os esclarecimentos feitos pelo doutor relator, eu já estou apta a votar, vou acompanhar o voto do eminente relator, exceto no que diz respeito à divergência, que eu acompanho Vossa Excelência, por entender que a nova lei assim estabelece a natureza jurídica dessa parcela. Então, eu peço vênia para votar dessa natureza. Então, proclamo o resultado por maioria, vencido o eminente relator apenas no aspecto da integração da parcela do direito de imagem. E assim se proclama o resultado. Boa tarde. 65 me matou. 65. Está faltando um zero. Exato. Obrigada. Seguinte. Agora, os processos da doutora Camila, na pauta dos eletrônicos. Esse também foi terrível. Esse também foi. Ele não pediu vista. Teve 3, enfim,